Olá, sou Cristiane Rocha, professora adjunta da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a primeira aula do módulo de saúde da mulher. Vida de mulher, que vida é essa? Então, para falarmos de saúde da mulher, precisamos entender o contexto em que vive essa mulher. Qual é o seu perfil socioeconômico e cultural? Se os profissionais pensam nesse perfil quando estão cuidando, será que tratamos todas as mulheres de forma igual? Essa igualdade, será que prevemos essa cidadania? Dessa forma, podemos estar trazendo uma desigualdade, porque uma mulher que tem uma condição socioeconômica diferente de outra, podemos não ter o mesmo cuidado na saúde igual do que outras mulheres. Então, precisamos pensar que os aspectos socioeconômicos e culturais influenciam na nossa conduta ao orientarmos elas sobre a sua saúde, sobre a assistência, já que nenhum entendimento de uma vai ser igual de outro. O nível de escolaridade influencia nisso, se ela tem o seu parceiro, o número de filhos. Então, precisamos dar esse direito à cidadania, vendo esses aspectos socioeconômicos e culturais da mulher em que cuidamos. Nesse aspecto, precisamos entender que existe um conceito de gênero. Quando tratamos de mulheres, precisamos perceber que existe todo um aspecto que permeia essa assistência, influenciando na sua saúde. Essa mulher, ela precisa dar conta do seu trabalho fora de casa para ajudar no lar, precisa dar conta do seu trabalho no lar, dos seus filhos, há uma sobrecarga e às vezes não sobra nem o tempo que ela precisa para cuidar da sua saúde. Então, essa mulher que aprende a cuidar desde pequena, ela tem que cuidar de si também. Então, ela cuida dos seus filhos, cuida do seu marido, cuida da sua mãe. Mas quem cuida dessa mulher? Quem está olhando para esses aspectos inerentes da vida da mulher? Precisamos pensar que hoje temos mais da metade da nossa população do sexo feminino. Então, o SUS precisa cuidar dessa clientela de uma forma diferenciada, sabendo que é a sua maior clientela. Então, essa clientela que nós temos, que é a maior parte da população, quais são as características que ela tem hoje em dia? Ela tem um grupo etário de 0 a 19 anos diminuindo, né? A pirâmide tem tido um estreitamento, então ela está diminuindo. Uma faixa etária acima dos 39 anos vem aumentando e com isso nós temos todas as doenças crônicas degenerativas da idade, o climatério, tudo isso influenciando nesse perfil da saúde. E o que fez essa pirâmide mudar? É o efeito da queda da taxa de fecundidade e da taxa bruta de natalidade que nós tivemos e o aumento também da esperança de vida. Essas mulheres estão vivendo mais. Tudo isso foi influenciado pelo mercado de trabalho. Então, com a saída da mulher para o mercado de trabalho, com a entrada dela no mercado de trabalho, nós temos uma queda na fecundidade porque ela não dava conta mais de ter vários filhos, de cuidar de várias crianças e ainda dar conta do trabalho e da ajuda financeira no lar. E tivemos também um aspecto positivo que foi o aumento da escolaridade. Então, essa mulher tem mais anos de estudo. E esse efeito da escolaridade é um efeito benéfico na saúde da mulher e de sua família, porque ela começa a compreender melhor o seu corpo e começa a cuidar melhor da sua família. Também temos nesse perfil as mulheres idosas em maior quantidade do que os homens. Então, a gente tem o que chamamos de feminização do envelhecimento. E isso acontece porque muitos homens morrem pela violência, eles morrem mais cedo do que as mulheres. Então, ela tem, na verdade, uma maior expectativa de vida, mas uma menor expectativa de vida livre de incapacidade, porque com o decorrer dos anos, ela começa a ter a maior prevalência de demências, de depressão e de dependência funcional também. Temos a participação feminina no mercado de trabalho, como falamos há pouco tempo. Mas isso não quer dizer que ela conseguiu uma igualdade de gênero. Ainda persistem as desigualdades. E no que a gente percebe na desigualdade no mercado de trabalho feminino? Os trabalhos são temporários, existe uma menor remuneração, então os homens com o mesmo tipo de trabalho, com a mesma escolaridade, com o mesmo tempo, com a mesma carga horária,
as mulheres possuem uma remuneração menor do que os homens. Existe o trabalho informal, que muitas mulheres estão inseridas, então ela tem ausência de proteção social, ela não tem os direitos trabalhistas, se ela for mandada embora. Então, isso é uma desigualdade que ainda ocorre muito com as mulheres. E, além disso, ela tem um tempo muito grande de trabalho doméstico. Em média, essa mulher tem 4 horas de trabalho doméstico diários, além do seu tempo de trabalho como uma funcionária do lar ou uma funcionária de uma empresa. Ela tem esse trabalho extra em casa, sobrecarregando essa mulher. Enquanto os homens, a média de trabalho do lar é de 2 horas, então é metade do tempo. A mulher começou a ter mais acesso à educação, então a gente viu que teve um aumento da escolaridade. Mas as desigualdades salariais persistiram, mesmo com esse aumento de salário. Essa mulher que tem uma importância no cuidado no seu lar, esse cuidado é desvalorizado no mercado de trabalho. O que seria um valor da mulher acaba trazendo um peso de desigualdade nesse mercado. Porque muitos pensam, essa mulher que fazia esse trabalho sem ganhar nada, como é o caso das domésticas, né, que trabalham no lar de outras mulheres, ela fazia esse trabalho em casa sem remuneração. Agora que ela está trabalhando com esse mesmo trabalho, ela ganhando o que eu quiser pagar, já é uma grande coisa e não deveria ser visto assim. Essa mulher deveria ser vista como uma trabalhadora que tem seus direitos de ter a carteira, de ter suas férias, e muitas mulheres que trabalham no lar não têm. Então, as desigualdades continuam. Claro que a gente percebe que, dependendo da área geográfica, ela tem uma maior ou menor desigualdade pela sua história, pela sua cultura. Então, para que possamos fazer um atendimento adequado à saúde, precisamos compreender qual é o espaço em que estamos atuando, que mulheres são essas, traçar esse perfil, porque aí vamos compreender melhor quais são as dificuldades dela de acesso à saúde e quais são as dificuldades dela de compreender o seu corpo e de trabalhar isso em prol da sua saúde e da sua família. Temos os grupos mais vulneráveis, que são os grupos da área rural, que têm menos acesso à saúde, aos profissionais, tem uma dificuldade cultural que ainda persiste e também, às vezes, uma dificuldade econômica. Temos as negras, que ainda persiste a questão das desigualdades de raça, e as índias também. Temos que valorizar a cultura para que possamos cuidar bem. Então, a gente tem que ver o valor desse grupo, qual é o valor que eles têm em relação àquele cuidado que estamos prestando. Então, não adianta fazermos uma prescrição, uma orientação de cuidado, sem entendermos o que passa na cabeça dessa mulher. Então, precisamos ter uma escuta ativa e atenta para que possamos adequar o cuidado à cultura dessa mulher. Então, com isso, podemos garantir uma autonomia e não uma imposição de cuidados. Precisamos deixar na mão dessas mulheres, com a devida orientação, o poder de decisão sobre suas vidas e seus corpos, que foram tão manipulados e tão constrangidos durante décadas pela opressão que ocorre no sexo feminino. Nesse sentido, temos que promover os direitos humanos das mulheres. Então, é esse direito de escolha, é esse direito de decisão, de saber o que ela pode escolher para si, dentro, claro, que de uma consciência do que a saúde preconiza. Esse é o nosso papel, de estarmos orientando sobre tudo na saúde em que pode propiciar a sua saúde. Então, em alguns momentos, precisamos conduzir essa mulher nas orientações, mas a decisão final tem que ser da mulher. Então, nesse julgamento que as mulheres vão fazer sobre o seu cuidado, então vai ser um cuidado colaborativo, não vai ser um cuidado impositivo, vai ser um cuidado conversado. Temos a lei dos direitos dos usuários, dos serviços de ações de saúde. Então, os usuários,
eles não são mais objetos como ocorria antigamente. Eles têm autonomia, têm vontades e têm direitos. Então, isso que precisamos estar pensando no momento da nossa orientação. Então, um primeiro passo seria explicar para essa usuária do serviço de saúde como que você vai atender, né? O que ela acha que ela tem. Então, a gente dá essa primeira atenção no sentido dela se colocar e como ela pode colaborar. Então, é uma troca, já desde o início, no primeiro momento, é uma acolhida no sentido de entender o que ela está buscando, quais são os anseios dela. E junto com essa mulher, mostrar quais são as atuais evidências científicas, quais são os procedimentos que melhor se adequam a esse momento em que ela está precisando de cuidado. E aí a gente garantir esse acesso a esses meios científicos. Então, algumas evidências científicas mostram que cuidados que fazíamos anteriormente não são mais ideais para os dias de hoje. E há um progresso contínuo. E esse progresso contínuo deve ser uma responsabilidade do profissional em se atualizar e poder passar essas evidências científicas e esse cuidado para essa mulher. Temos que assegurar que essa mulher tenha consultas, internações, os procedimentos diagnósticos e terapêuticos, para que ela não fique somente sem a resolução do seu problema. Então, ela chega na unidade, ou nós profissionais fazemos a visita domiciliar, identificamos qual é o seu problema, o que ela deseja e temos que dar prosseguimento a essa consulta. Então, a consulta ou a internação pode ser necessária em várias áreas dentro da saúde da mulher e ela precisa dar continuidade. Apesar de suas condições de trabalho às vezes serem difíceis, a usuária tem que ser tratada como uma pessoa, né, com o devido respeito. Então, apesar da gente ter uma condição de trabalho em que a gente é sobrecarregado, com muitas pacientes, às vezes com dificuldade de acesso a serviços, com material insuficiente, a gente precisa estar tratando a usuária com devido respeito. Não podemos justificar a nossa falta de atenção, a nossa falta de respeito por conta dessas dificuldades de trabalho. Então, a gente tem que ter o tempo de ouvi-la, a gente tem que ter o tempo de parceria com essa mulher para atender às suas necessidades. Então, a gente tem que dar esse direito ao acesso, um acesso de qualidade, um acesso humano. Não queremos ver as nossas mulheres com esse olhar triste, esse olhar caído. Nós queremos ver essas mulheres bem atendidas. Então, para tudo isso, a gente precisa de uma mudança de postura, a gente precisa de uma atenção acolhedora, que muitas vezes fica em segundo plano. O profissional de saúde, às vezes, é muito pragmático em fazer aquilo que realmente precisa de uma forma muito dura e fria. Claro que temos que ser objetivos, temos que atender às necessidades, mas uma postura acolhedora vai ajudar essa mulher até na sua autoestima, na sua autoconfiança, para que o tratamento tenha resultado e prossiga. Então, o respeito é uma obrigação da equipe de saúde, né? Não é um favor. Então, precisamos ter esse respeito pelas nossas usuárias. Livre de julgamento. Não temos que estar julgando se ela fez bem o tratamento, se ela não fez, se a culpa é dela, de quem é a culpa no tratamento, por que ela deixou agravar aquela saúde dela. Então, esse julgamento não nos cabe. Nos cabe atender, acolher e dar resolução ao problema que ela nos traz. Então, esse acolhimento e essa orientação com tratamento digno e respeitoso que vemos enfatizando a todo momento, nesse primeiro encontro, né, que é até uma política do SUS. Então, o Humaniza SUS busca esse primeiro ponto de partida, que é a chegada dessa paciente, a chegada desse nosso usuário, para que a gente acolha de forma humanizada. Então, o que é acolher? Né? Então, a gente vai receber, admitir, aceitar essa mulher, dar ouvidos a ela, de forma
a atender toda a necessidade, toda a demanda que ela venha a buscar no nosso posto ou na nossa unidade. Essas foram as referências utilizadas no nosso primeiro encontro. Obrigada.